sentarem. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com o Pai e Senhor. Amém? Se você, a última vez que veio no culto foi domingo, fui eu que preguei. Então você vai falar, nossa, só uma ela que está pregando aqui. E na terça-feira eu tenho a dizer que eu dirigi o culto. Então a gente está aqui para servir. Aleluias. Estou feliz de estar na casa do Senhor. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias desde já em Mateus capítulo 8. Hoje, antes de vir para o culto, quando eu saí do meu trabalho, recebi uma notícia triste, sempre triste. Um pastor ali em Vila Franca de Xira, do Ministério Semeadores de Boas Novas, o pastor Antônio Santos Bispo, que trabalhava com meu marido, amigo assim, da família, veio a óbito no trabalho. Uma máquina que eles trabalham explodiu e foi. E eu vinha refletindo sobre isso. É sempre muito difícil quando essas coisas acontecem, mas a verdade é que quem tem a oportunidade de fazer alguma coisa é eu e você que está vivo aqui. Quem tem a oportunidade de melhorar é nós que estamos aqui. Quem tem a oportunidade de servir ao Senhor ainda é nós que estamos aqui. Quero convidar os irmãos, após a ministração, no momento da intercessão, estarem orando pela família. Ficaram 3 filhos, uma esposa, e nunca é fácil. Não é fácil para a igreja também, que ele pastoreava. Então, eu quero convidar os irmãos a intercederem logo após a mensagem. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 1. Quem achou diz, eu amo Jesus. E quem não achou diz, eu também amo. Todo mundo achou, glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Eu vou estar lendo, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aleluias. A verdade é que todos os milagres de Jesus são impressionantes. Jesus, ele fazia milagres incríveis. Jesus operava. Aonde Jesus chegava, era claro que o extraordinário ia acontecer. E às vezes eu gosto de ficar imaginando que seguia sempre Jesus uma grande multidão. E eu fico imaginando a cabeça daquelas pessoas que viam os milagres de Jesus. Às vezes a gente vem para a igreja e alguma coisa assim fora do comum acontece e a gente já volta para casa, pega o telefone e diz: olha, você não sabe o que aconteceu hoje lá no culto. Uma irmã tal foi curada imediatamente. Às vezes a mídia já chega como? Com o telefone, filmando de todos os ângulos. Eu fico imaginando as cabeças daquelas pessoas que seguiam Jesus quando chegavam em sua casa, como é que estava a cabeça delas, o que passava na mente delas. Eu imagino talvez um homem que foi seguir Jesus, chegava em casa e falava para a mulher: olha, você não sabe o que aconteceu. Hoje a gente estava lá com Jesus e aconteceu extraordinário. O paralítico andou. Olha, você lembra de fulano que era cego? Ele passou a enxergar. Você lembra de fulano que não andava? Agora ele anda, ele tem 2 pernas. Jesus, ele pegou lá a lama, fez uma bola, colocou no olho dele. Eu sei bem como aconteceu. Sei que ele começou a ver. E talvez quem estava em casa falava: não acredito. E via a pessoa no outro dia na rua e falava: meu, não é verdade que aconteceu mesmo? Então eu fico imaginando a cabeça das pessoas que seguiam Jesus. E a verdade é que Jesus, ele sempre era acompanhado de grandes multidões. E as multidões acompanhavam Jesus porque ele fazia milagre, exatamente. Só que a verdade é que a primazia do ministério de Jesus não era curar. Jesus, ele veio na terra, não foi para curar, não foi para operar milagres. Jesus, ele operou milagres? Sim. Jesus curou? Sim. Só que essa não era a primazia do ministério de Jesus. A verdade é que a primazia do ministério de Jesus era nos salvar dos nossos pecados e mudar a nossa vida. Jesus, ele não veio para curar, mas ele curou, mas isso não era o objetivo dele. Ele veio para salvar. E a verdade é que quando Jesus, ele curava o cego, ele não estava simplesmente curando o cego, ele estava salvando o cego. Quando Jesus, ele curava o paralítico, ele não estava simplesmente curando o paralítico, ele estava salvando aquele paralítico. E para testificar isso, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, Jesus, ele fala para ela: olha, vá, a tua fé
gente acabou de ler, vai dizer que Jesus, um certo dia, ele vinha descendo do monte, depois da oração, acompanhado de uma grande multidão. E que se aproxima de Jesus um leproso. Eu acredito que todos nós sabemos o que é a lepra e como ela funcionava antigamente, mas se porventura talvez existe alguém que nos acompanhando e não sabe, eu vou estar explicando muito rápido. Uma pessoa que ela era diagnosticada com lepra, ela recebia automaticamente um decreto de morte sobre a sua vida. E eu acredito que todo mundo já teve contato com alguém que esteve à beira da morte por alguma doença. E a primeira coisa que a gente faz é querer abraçar a pessoa, é fazer aquele momento de despedida. Se porventura tem alguém no hospital, os médicos até falam, olha, manda chamar a família para se despedir, porque brevemente a pessoa irá falecer. Mas a verdade é que quem recebia o decreto que tinha lepra, ela recebia um decreto de morte, onde ela nem sequer poderia despedir de ninguém. Quando a pessoa que sabia que ela tinha lepra, ela não podia ir lá abraçar o pai e a mãe e falar, olha pai, mãe, até um dia. Não, se ela porventura tinha filhos, ela não podia chegar no filho e dar um beijo, olha meu filho, eu te amo e ir embora. Não, essa pessoa, ela recebia o decreto de lepra, recebia um decreto de morte sobre a vida dela, e ela simplesmente tinha que se afastar da cidade, se afastar da sociedade e não podia chegar perto. E se porventura essa pessoa quisesse ir na cidade, precisasse de ir até a cidade, ela tinha que colocar uns sinos, uns chocalhos, e aonde ela passava, ela tinha que gritar, leproso, 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 aqui vai um leproso, para que todo mundo pudesse se afastar e não ter contato com a pessoa. E eu fico imaginando quão vergonhoso seria para um leproso ter que gritar o seu problema para uma cidade inteira. Eu falo por mim mesma, Maila, eu não gosto de falar dos meus problemas para ninguém. Às vezes a gente passa por problemas e dificuldades, e eu passo ali com o Roger, e a gente não fala nem para pai, nem para mãe, nem para irmão, tem coisas que a gente não quer falar para ninguém. E imagina esse leproso que tinha que todos os dias que precisava de se locomover, ter que gritar o seu problema, gritar a sua dificuldade para as pessoas. Imagina o quão difícil era ele ter que expor a sua dificuldade, expor a sua doença, expor o seu problema. E eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, e eu não sei se porventura existe um decreto de morte sobre a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, Maila, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Talvez você tenha um decreto de morte sobre os seus sonhos, talvez você tenha um decreto de morte sobre o seu ministério, talvez você tenha um decreto de morte sobre a sua família, onde as pessoas olham e falam, olha, ali não tem mais jeito, olha, ali ninguém nem precisa chegar perto, olha, ali ninguém pode fazer mais nada, olha, ali não tem mais solução. Mas da mesma forma que Jesus se encontrou com aquele leproso e mudou a vida dele, Jesus nessa noite ele também está aqui e quer quebrar todos os decretos que estão sobre a sua vida. Eu não sei se porventura alguém olha para você, olha para o seu ministério e fala, olha, daí não sai mais nada, olha, aí não tem mais jeito, aí não tem mais solução. Talvez alguém olhe para um filho seu, um parente seu e fala, olha, não tem mais jeito, decretaram um decreto de morte sobre a vida dele. Só que Jesus nessa noite ele está aqui para quebrar decretos de morte que estão sobre a sua casa. O Senhor ele está aqui para quebrar decretos de morte que foram decretados pela sua família, sobre o seu ministério, aleluia. Talvez porventura você olha para o seu casamento, até mesmo você fala, olha, não tem mais jeito, tem um decreto de morte, não tem mais solução, a solução é o divórcio, é separar. Só que o Senhor ele está aqui para quebrar todos os decretos que estão sobre a sua vida, amém. E o problema desses decretos é que muitas das vezes até nós começamos a acreditar naquilo que as pessoas decretam sobre a nossa vida. Às vezes você olha todo mundo falando e você fala, realmente é verdade, né? Não tem mais solução para o meu filho. Realmente é verdade, eu nunca mais vou conseguir me erguer. Realmente é verdade, a minha situação financeira está bem complicada, o melhor talvez seja eu voltar para o Brasil. Só que o Senhor nessa noite, mais uma vez eu quero dizer, Ele está aqui para quebrar todos os decretos que estão sobre você, amém? E a Bíblia vai dizer que esse leproso, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar porque ele não podia estar ali perto. Só que esse leproso, ele toma uma decisão de se aproximar até Jesus. E ele se aproxima de Jesus. Ele diz, Jesus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ou o Senhor pode me curar. Este leproso, eu acho engraçado que ele não diz que ele tem lepra. Como eu acabei de falar, o leproso, quando ele ia se locomover, ou quando ele ia até um lugar que tinha pessoas, ele tinha que gritar, leproso, leproso, leproso. Só que este leproso, ele não faz isso, ele não grita o seu problema, ele não grita a sua dificuldade,
ele não chega gritando, expondo a sua situação. E sabe por quê? Porque existia uma multidão. E se aquele leproso, ele quisesse chegar em Jesus, e ele gritasse que ele estava doente, aquela multidão ia deixar? Não. Aquela multidão, ela nunca ia deixar aquele leproso se aproximar de Jesus se soubesse da condição que ele se encontrava. Aquele leproso, da maneira que ele estava, se ele expôs o seu problema, nunca que ele ia chegar perto de Jesus. E se porventura ele fosse audaz o suficiente de chegar, as pessoas o matariam, porque ele não poderia estar aqui. Sabe, eu vejo que é muito interessante que o problema daquele leproso naquele momento era só a multidão que cercava Jesus. E muitas das vezes, essa multidão somos nós. Sou eu, é você. Às vezes a gente vê alguém que tem um problema, tem uma dificuldade. Alguém chega cheio de problemas, cheio de dificuldade. A gente logo fala, não, você não. Ei, você não pode se aproximar. Do jeito que você está, não, você não pode chegar perto de Jesus. Da maneira que você está, com esse problema que você tem, não, você não pode se aproximar de Jesus. Então aquele problema daquele leproso era quem? A multidão. E o problema maior é que muitas das vezes nós somos essa multidão que afasta as pessoas de Jesus. Talvez nós, como igreja, o nosso dever seria o quê? Não, vem para perto de Jesus. Não, chega perto de Jesus. Você está doente, não tem problema, se aproxima. Você está com essa dificuldade, não tem problema, é Jesus, pode vir. Só que o que a gente faz? Não, você está com esse problema, você não pode chegar perto de Jesus. Não, você tem essa dificuldade, melhor seja você se afastar. Olha, senta lá atrás. Não senta lá atrás não. Cultua online, talvez seja melhor para você devido à situação que você se encontra. E muitas das vezes a gente, sem saber, ao invés de a gente se aproximar das pessoas de Jesus, a gente está afastando as pessoas de Jesus. E eu fico imaginando quão arriscado foi a atitude daquele leproso. Ele grita, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E eu imagino a multidão pensando, curar de quê? O que será que ele está precisando de cura? O que será que ele tem? Será que ele tem uma mão mirrada? Será que ele não enxerga direito? Será que ele está manco? O que será que ele tem que ele está pedindo para Jesus o curar? E por contrapartida, eu fico imaginando que Jesus também poderia dizer, curar de quê? Você quer que eu faça o quê? Então, como Jesus outras vezes já fez. Uma certa vez, Jesus se aproximou de um cego e ele falou, Jesus, o Senhor pode me curar? E o Senhor perguntou, olha, o que você quer que eu faça? E ele falou, Senhor, que eu veja. Ou seja, ele expôs a dificuldade daquele homem. Só que Jesus com o leproso, ele não expõe o problema dele, ele não expõe a dificuldade dele, mas a Bíblia vai dizer que aquele leproso, ele se prostra, ele se ajoelha, e Jesus, ele faz uma coisa que aquele homem há muito tempo não sentia. Como eu disse, quem é leproso, ele não podia abraçar alguém antes de ir embora. Quem era leproso, ele não podia receber um beijo antes de ir embora, ele não poderia ser tocado. E a palavra do Senhor, ele vai dizer que aquele homem estava de joelhos, e Jesus se aproxima e toca nele. Aleluia. Eu fico imaginando há quanto tempo aquele homem ele não era tocado. E a gente que passou pelo Covid-19, a gente sabe que o toque físico, a gente pensa que não, mas ele faz falta. Um abraço, um carinho, ele faz falta. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem estava com lepra, mas diz que ele era um leproso, então eu imagino como foi, pelo menos uns 10 anos que ninguém o tocava. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se aproxima dele e o tocam. Sabe, eu fico imaginando quantas pessoas se afastavam do leproso e quantas pessoas saíam de perto do leproso devido à dificuldade que ele tinha. Jesus, ele vai e toca naquele que há muito tempo não é tocado. Jesus, ele vai e abraça talvez aquele que há muito tempo não é abraçado. Jesus, ele chega e faz aquilo que ninguém fazia. Jesus, ele vai e não vai com um olhar de julgamento. Jesus poderia dizer, olha, ser limpo e nem chegar perto dele. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus vai contra toda a lógica humana e toca nesse homem. E depois de ele tocar, Jesus, ele vai dizer, olha, eu quero, você está curado. Aleluias. Eu acho interessante que o leproso, ele reconhece o poder de Jesus e fala, olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser. E talvez essa noite você está passando por alguma coisa, por alguma dificuldade, só que eu quero te dizer que eu tenho uma certeza disso, que nessa noite o Senhor, ele também está dizendo, eu quero para os seus sonhos. Eu tenho a certeza que nessa noite o Senhor também está dizendo, olha, eu quero mudar a história da sua vida.
quero mudar a história da sua família. Eu quero transformar a sua casa. Eu quero transformar a sua vida ministerial. Eu quero transformar a sua vida financeira. Eu quero transformar a sua vida emocional. Aleluia. Eu não sei se você acredita ou não, mas se eu fosse você, eu já estava recebendo essa palavra. Eu não sei se você realmente acredita nisso ou não, mas o mesmo Jesus que falou eu quero para aquele leproso, ele diz eu quero para você. Não é a Marla que está dizendo olha, eu quero, e depois ela não pode fazer nada, porque ela realmente não pode. Não é o pastor Eliel que fala olha, eu quero, e depois ele não faz nada porque ele realmente não pode fazer. Não é o pastor Roger que está dizendo não, meu irmão, eu quero, e ele depois não vai fazer nada porque ele realmente não pode nada fazer. Eu estou te falando sobre um Jesus que ele tudo pode, e além de tudo ele poder fazer, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua casa, ele quer transformar o seu ministério. Aleluias. E a situação deste leproso, a gente vê que ela não o afastou de Jesus, mas sim o aproximou. E muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, a gente usa aquele famoso Senhor, tu sabes, Senhor, o Senhor conhece o coração da tua serva, Senhor, o Senhor conhece o coração da tua serva. E a gente vai e fica nesse Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, e a gente não toma atitude nenhuma. A gente fica lá em casa, ai Senhor, tu sabe, ai Jesus, o Senhor conhece. E na verdade o Senhor está esperando uma atitude da nossa parte. Na Bíblia a gente vê imensas pessoas que o Senhor transformou a vida delas, só que primeiro elas tiveram que tomar uma atitude. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, a gente vê o cego Bartimeu que teve que gritar, teve que fazer alguma coisa, teve que dar seus pulos. A gente vê aquele homem que desceu dos telhados, que os seus amigos o ajudaram. Eles tiveram que fazer alguma coisa para alcançar o seu milagre. E em paralelo a tudo isso, a Bíblia vai contar a história de um homem que estava num tanque conhecido como Betesda. E em Betesda ficavam vários enfermos à beira de um tanque, esperando que o anjo movesse as águas e eles pudessem entrar no tanque e serem curados. E a Bíblia vai dizer que Jesus um dia se aproxima e tem um homem que há 38 anos sofre de uma enfermidade que ele não consegue andar. E ele queria ser curado, ele jura que ele queria ser curado, mas ele estava lá há 38 anos. E o Jesus, ele chega, olha, você quer ser curado? E ele vai dizer assim, olha, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando, ai Deus, meu pai, perdoa. Ele não sabe realmente o que ele está fazendo. E Jesus, ele nem dá muita conversa para aquele homem, porque eu fico imaginando se Jesus desse muita conversa para ele. Ele estava até hoje imaginando desculpa dele não ter mudado a vida dele. Jesus só fala assim, olha, levanta e anda, pega a sua maca e vai embora. Sabe, Jesus talvez se desse conversa para aquele homem, ele estava até hoje lá, encontrando alguma justificativa, procurando alguém para falar, olha, foi por conta dele que eu não entrei, foi por conta dele que eu estou nessa situação, é por conta dele que eu estou dessa forma. E tem pessoas que elas são exatamente assim, estão diante do dono do milagre, estão diante daquele que tudo pode fazer, estão diante daquele que pode mudar a situação da sua vida, só que fica igual aquele leproso, ai Senhor, o Senhor sabe. Ai não, Senhor, o Senhor conhece, não toma atitude nenhuma. Hoje a gente está num culto de intercessão e todas as vezes que, pelo menos sou eu que vou dar os avisos, falo, olha, o Senhor, ele já fez tal coisa, então venha para o culto de quinta. O Senhor já respondeu tal oração, então venha. E mesmo assim, às vezes a gente vem e fala, ai Senhor, será que o Senhor vai mudar minha vida? Será que o Senhor pode fazer na minha casa? Será que o Senhor pode mudar a minha situação? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E ela vai dizer que, olha, onde está 2 ou 3, aí Ele está. Então o Senhor, Ele está aqui. E nessa noite, você está diante do homem que pode mudar a situação da sua casa, que pode mudar a situação da sua família, que pode mudar o seu ministério, que pode mudar a sua saúde, que você, aonde você não alcança, lá no Brasil Ele chega, lá na Espanha, onde você não alcança, Ele chega. Eu não sei qual área da sua vida você está precisando que Jesus chega, mas eu sei que Ele chega. E quando Ele chega, Ele não chega simplesmente para ter uma conversa, ouvir suas lamúrias, ouvir suas desculpas. Não, Ele chega para mudar histórias. Então que nessa noite, da mesma forma que aquele leproso que não podia se chegar perto de Jesus, mas ele tomou uma atitude, teve coragem, foi até Jesus, a sua vida foi transformada, que nós possamos fazer da mesma forma. Às vezes a gente fala assim, não Senhor, mas eu não sou digna, eu não estou capaz, eu não
posso. Aquele leproso, ele também não podia. Aquele leproso, pela sociedade, pelos olhos das pessoas, ele também não podia se aproximar de Jesus. Mas a verdade é que ele tomou coragem, ele tomou atitude, ele chegou perto de Jesus. E quando ele chegou, Jesus transformou a vida dele. Então eu quero te convidar você nessa noite, tomar uma atitude, romper a multidão talvez que te impede de chegar até Jesus, romper aquilo que as pessoas têm dito que você não pode fazer, mas chegue perto de Jesus, se prostre aos pés dele, que eu tenho a certeza que ele pode transformar a sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero estar passando o microfone neste momento para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando continuidade ao trabalho hoje à noite.